Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da AMP, Associação Mato Grossense dos Servidores Públicos da Educação. Você é muito bem-vindo nesse programa que a gente apresenta bastante benefícios, temas relevantes sobre a educação no estado de Mato Grosso e também no Brasil. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre educação financeira e planejamento. É um assunto muito importante para que nós façamos uma abordagem mais problematizada, uma abordagem mais específica. Nós trouxemos para essa conversa de hoje duas especialistas em assuntos que são de extrema importância. Então eu quero desejar aqui a Marli e a Eivel, sejam bem-vindas, né, a esse momento de conversa que nós estamos fazendo aqui no nosso podcast, para que vocês possam falar um pouquinho sobre o segmento de vocês, no que vocês podem estar contribuindo aí, né, conosco nessa temática importante. Sejam muito bem-vindas, Eive e Marli. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar, né, para esse público que é de tamanha relevância, que são os profissionais da educação, né? Meu nome é Marli Veloso, eu sou executiva comercial da Seguros Unimed e Unimed Odonto, atuo aqui no estado de Mato Grosso, Rondônia e Acre, né? E eu estou à disposição hoje para esse bate-papo, para a gente poder falar a respeito dos benefícios do plano odontológico, né? Sanar as dúvidas e poder contribuir aí com vocês com informações. Bem-vinda, Eive, ao nosso estúdio aqui para a gente conversar sobre seguros e também sobre assistência funeral. Você que representa a MAG Seguradoras, então seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio, é um prazer estar aqui. O tema de educação financeira é muito relevante, muito atual, e para mim é um prazer estar trazendo esse tema aqui hoje para a AMP e para todos os profissionais da área de educação, e vai ser ótimo bater um papo com vocês. Meu nome é Eive Camacho, eu sou superintendente da MAG Seguros, Mato Grosso, já atuo nesse setor de seguro de vida e previdência privada através da MAG Seguros há 9 anos, e tenho certeza que a gente vai conseguir aqui debruçar em cima desse tema e trazer alguns insights para esses profissionais da área de educação, de modo que eles possam aí potencializar o planejamento financeiro dentro de casa. Bacana. E falando em planejamento financeiro, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o nosso associado, para você que ainda não é nosso associado, mas de forma geral, né? Se alguma coisa acontecer com a sua família ou com você, você está protegido? Eu acredito que essa é a pergunta-chave que nós abrimos a nossa discussão hoje. Quando nós falamos sobre educação financeira, muitas vezes é um assunto que a gente quer deixar para depois. Que o planejamento financeiro, ele só é para a gente adquirir algo, né? E a gente acaba não conseguindo discutir isso com a própria família ou colocar no nosso planejamento que um seguro de vida, um seguro, uma assistência funeral, um plano de saúde é muito importante, né? E um plano odonto, que é algo muito interessante que nós vamos trazer hoje para essa discussão, possa contribuir com o nosso planejamento financeiro. Então, eu vou convidar as meninas aqui, fiz essa pergunta para você que está nos assistindo, mas a gente quer discutir, orientar a nossa discussão, né? Quando a gente não tem um planejamento, o que pode acontecer com a nossa vida, o que normalmente acontece, né? Vocês aí que atendem sinistros quase que diariamente, atendem situações diversas, né, inesperadas, como que acontece isso? Fábio, o planejamento financeiro hoje, ele é muito pouco explorado no Brasil de maneira geral. E isso muito por conta porque nossas crianças não têm essa educação. Da nossa época a gente já não tinha essa educação, não é verdade? E de fato as pessoas buscam de forma muito autônoma essa proteção financeira, esse conhecimento em planejamento financeiro. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente aborda 5 aspectos. Primeiro que para você ter um planejamento financeiro você precisa gerar renda. Né? Então a gente parte desse pressuposto que você traz dinheiro para sua casa, que você é um gerador de renda. Segundo ponto é a questão de despesas, que são os nossos inegociáveis. Quais são nossas despesas fixas? O que a gente já tem planejado dentro de casa? É o gastar bem. O terceiro ponto é o poupar. Nem todos nós conseguimos. Não é da cultura. Não é da nossa cultura, e a gente sabe o quanto é necessário ter uma reserva de emergência, mas infelizmente a grande maioria da população não tem essa reserva de emergência. E o que é essa reserva de emergência? Você se resguardar financeiramente para que em qualquer incidente você consiga manter o padrão de vida da sua família por pelo menos um ano.
E aí o quarto ponto vem investir. Veja que a gente está seguindo uma ordem, né? Então, depois que eu já tenho ali, consegui receber, gastei com sabedoria, consegui poupar uma reserva de emergência, eu vou conseguir investir esse valor, tá? E a gente fala de investimentos a médio e longo prazo. E, por fim, o seguro. O seguro, ele entra como uma proteção de todos esses outros pilares. Por quê? Não adianta eu ganhar dinheiro, gastar, poupar e investir, e numa emergência, numa necessidade mais grave, eu desfazer de tudo isso que eu construí para arcar com a despesa emergencial. Então, quando a gente fala do seguro, ele tem um custo baixíssimo e ele protege tudo que a gente construiu, todo o nosso legado, todo o nosso patrimônio. Porque você sabe, né, Fábio, numa situação como essa, que a nossa vida está em jogo, que a nossa saúde está prejudicada, você não mede esforços para tratamento e cura, para ajudar um familiar que está passando por uma situação difícil. E o que acontece nesses momentos? A gente diminui o valor dos nossos bens e vende para vender rápido, não é verdade, Marli? É verdade. Então, a ideia do seguro também, o seguro de vida e em vida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é também dar esse benefício financeiro, ressarcir essa pessoa no momento que ela mais precisa, para que ela não precise dilapidar o patrimônio dela. Exato. Planejamento financeiro é uma coisa importantíssima, né? E realmente muito pouco observada de uma forma geral, né? Porque realmente a gente não teve uma educação para isso. Hoje, sim, a gente tem falado mais sobre isso, né? E principalmente nas situações que a gente vive economicamente, né? Tudo que acontece aí no mundo, né? Nas questões que impactam na economia automaticamente nos nossos ganhos, né? Sim. Refletem de forma muito, muito forte. Por isso a importância, né? Muito grande. Bacana. Eu não lembro a literatura agora, né? Porque a gente está fazendo aqui ao vivo, mas tem um livro que ele fala muito sobre essa questão da proteção, né? Depois que você ganha algum patrimônio, você proteger o patrimônio. E na vertente, né, que esse livro traz, não é só uma proteção jurídica, uma proteção de você não deixar alguém, por exemplo, subtrair aquilo, né? Mas também quando a gente fala dessa, por exemplo, o dinheiro, como que eu vou proteger o dinheiro? Tendo seguros, né, para não desfazer daquele valor que eu tenho ali investido ou guardado, enfim, para que esse valor também ele não saia, né, de uma maneira para você atender uma demanda emergencial, por exemplo, uma questão de saúde, uma questão de morte, né, porque quando acontece de maneira inesperada, né, é uma das coisas que a gente sempre coloca no planejamento, é exatamente isso. O inesperado acontece, a gente precisa estar preparado para esse inesperado. Então, perder um ente querido é algo que ninguém planeja. Não está num planejamento ali, esse ano vai ter isso, não. E ninguém aí, tem essa reserva, né, Fábio? Ninguém tem essa voltada reserva. para isso. Ninguém está preparado também. Pouquíssimo. Não só emocionalmente, mas financeiramente para uma situação como essa. E é um valor extremamente alto, né? Só quem vivenciou isso, né, recentemente, enfim, sabe o quão alto é fazer, por exemplo, um funeral de um ente. Então, acredito, Eive, que essa questão ela é muito importante para nós, né, que somos assalariados. De forma geral, e numa sua grande maioria no Brasil, né, nós somos assalariados. Então, temos ali uma previsibilidade de renda. Né? Poucos têm ali uma outra questão que vai acabar agregando mais num dos seus pilares aí, que é a ter renda, né? Mas poucas pessoas têm outras fontes de renda. Normalmente é só do trabalho que tem. E aí esse planejamento ele se torna importantíssimo. Mas eu queria perguntar para a Marli o que a Unimed Odonto, por exemplo, entraria nesse planejamento. Porque as questões odontológicas também, elas acontecem de formas inesperadas, né? E às vezes são valores muito agregados. Sim, eu acho assim que um dos maiores, faz parte, né, do maior bem de uma pessoa, a saúde dela. O patrimônio é muito importante, o dinheiro é muito importante, mas a gente precisa ter saúde, né? Se a gente não tiver saúde, a gente não tem força para poder mover tudo isso que a gente precisa, né? Levantar, trabalhar, lutar e fazer acontecer, né, o nosso dia a dia. Então, a saúde, de um modo geral, ela é muito importante. Dentro desse cenário, é claro, a saúde bucal. Porque assim como na questão da proteção financeira, de falar dessa questão de você ter um planejamento,
Antes a gente não falava muito sobre isso. E quando a gente falava de saúde, a gente pensava do pescoço para baixo, vamos dizer assim, né? Do pescoço para baixo. Mas a saúde bucal, ela é extremamente importante e muito pouco falada, muito pouco observada, né? É como se fosse algo à parte do corpo e não é, né? Tanto que há doenças que você não pode um problema bucal pode envolver em questões que envolvem problemas de coração, né? Exato. E tantas outras Uma infecção doenças. generalizada, né, que pode Exatamente, acontecer. exatamente. Então, há aí que se mudar esse olhar, né? De que a gente tem que ter uma visão de saúde integral. Por isso, o odonto é tão importante, sim, né? Nessa questão de olhar esse cenário da saúde pessoal da pessoa. Perfeito. E eu queria, nesse contexto, né, fazer uma pergunta para vocês aqui, Marli e Eve. Por que o brasileiro tem tanta dificuldade de planejar? Né? Quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala, é quase uma ofensa, né? Toda vez que a gente que vivencia a educação, toda vez que a gente vai falar sobre dinheiro, parece que é um tabu, é algo que a gente não consegue discutir, falar, não, mas o que vocês enxergam em relação a esse contexto, de maneira especial, né, as nossas famílias brasileiras, né, o que há tanta dificuldade? Porque em outras culturas, né, que a gente tem conhecimento, o norte-americano, por exemplo, o inglês, né, ele tem uma facilidade maior. Até eu tive visitando a Inglaterra há um tempo atrás, e eu fiquei bastante surpreso que o cartão de crédito, por exemplo, é algo que é pouquíssimo usado, inclusive com taxas absurdas. Tudo é à vista, tudo é no débito, né? Ou no dinheiro mesmo. Então, eu achei muito interessante essa cultura. Eles trabalham e eles recebem na semana. E eles executam aquilo ali na semana, né? Então, assim, é algo diferentíssimo do brasileiro, que ele compra em 12 vezes, em 24, 36. O máximo que tiver disponível. E se tiver em 120 vezes, ele vai comprar em 120 vezes, né? Então, é claro que é uma questão cultural, mas o que vocês percebem, enquanto especialistas, né, na questão do planejamento, porque o seguro, o plano de vida é um planejamento, né, a longo prazo. Então, o que vocês observam nisso daí? Bom, o que a gente pode falar, se pergunta, né? Por que o brasileiro tem tanta dificuldade? Eu acho que tudo parte do pressuposto do conhecimento. Quando eu faço uma consultoria de planejamento financeiro e a gente pergunta quais são as suas despesas fixas, pouquíssimas pessoas sabem de cabeça quais são as despesas fixas. E é algo que se parar para pensar, aluguel, financiamento de carro, coisas que todo mês essa pessoa tem que pagar. Não sabe energia, quanto gasta com despesa fixa. Ou seja, isso é fixo, isso não é variável, né? Isso não você vai variável. ter todos os meses. Todo mês está lá e as pessoas não sabem. Não sabem, não tá. A Eve não sabe por quê? Porque não prestou atenção? Não. Com certeza ela prestou atenção, porque ela tem que pagar esses boletos todos os meses. Mas quando a gente coloca no papel tudo que a gente gasta, as pessoas levam um susto. Sim. E aí o planejamento financeiro, ele começa a partir daí, tá, Fábio? Do momento de que você entende o que você está gastando com restaurante, o que você está gastando com cartão de crédito, o que você está gastando com educação. As pessoas não têm essa noção. E aí vem um pouquinho do que você falou, né? Em outros países onde essa educação financeira começa desde a infância, um parcelamento, por exemplo, não faz sentido nenhum. Por que eu vou gastar mais do que os meus recebíveis e ainda pagar juros em cima disso? Então, é claro, é um mecanismo que o brasileiro faz parte da nossa cultura. Eu me coloco também nesse bolo, porque eu utilizo cartão de crédito, parcelo muitas vezes. Eu sou daquelas que, quantas vezes é 5? Parcela em 5. Né? Às vezes uma parcela ali de 500 pesa, mas uma de 100 nem tanto. E faz parte da nossa cultura. Sim. A gente não tá aqui para isolar isso e falar que é errado. Ou condenar, né, a cultura. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Mas sim a pensar, se a gente tem essa cultura, o que a gente pode otimizar, né, readequar as nossas finanças para que eu continue com a despesa de cartão de crédito, com restaurante final de semana, mas eu dedique uma parcela para o meu planejamento, para o meu investimento, para minha reserva de emergência e até mesmo para o meu seguro. O seguro, aqui eu vou trazer muito seguro, né? Até porque é o meu negócio, mas o seguro ele não pode ser visto como despesa.
Perfeito. E sim como investimento, porque ele está resguardando todo o resto. Quando algum cliente que eu estou realizando ali a consultoria fala que não tem como gastar, eu falo, então aí que você precisa do seguro. Porque se você já está apertado nas suas finanças agora, imagina se você afasta das suas atividades, imagina se você precisa de um tratamento médico, tudo vai piorar 10 vezes. Então o seguro ele tem um baixo investimento comparado com o benefício que isso traz. Perfeito. Isso é verdade. E é engraçado isso, né? Porque realmente a gente não é muito educado para o cuidar do dinheiro, mas para o gastar. Essa relação de consumo, né? E que move, né? De certa forma move aí economicamente, você vai as ofertas, comprem tantas vezes, façam tantas vezes. A gente não costuma fazer a pergunta, né? E é atrativo, né? É atrativo, né? Ah, mas eu posso comprar aquela roupa, aquele sapato, né? Eu posso parcelar em tantas vezes, só que isso é uma bola de neve, né? Sim. A gente sabe que isso é uma bola de neve lá na frente. Então, essa relação de consumo é que essa chave que precisa ser virada, né? Na nossa, eu digo, enquanto no nosso país, na mentalidade, né? Do geral, vamos dizer assim, para que a gente entenda que é necessário olhar aquilo que realmente vai trazer uma estabilidade futura, né? Perfeito. Uma qualidade de vida, né? E acredito também que, né, Marli, que entra nessa questão imediatismo, né? Então, por exemplo, eu quero trocar o carro. Vamos dar um exemplo clássico, né? Às vezes você poderia fazer um planejamento para trocar o carro em 6 meses ou 1 ano, comprando um carro melhor, dando uma entrada melhor, às vezes pagando uma parcela através de um consórcio, por exemplo, né, com algo muito mais acessível do que um financiamento, mas aquele imediatismo de trocar o carro agora, né? Não, eu quero pegar o carro mês que vem, então eu vou lá, às vezes revendo o meu num preço muito mais abaixo da tabela FIPE, né, porque eu quero uma venda imediata, entro num financiamento que tem um valor muito mais alto, tudo isso é educação financeira, né? O problema que eu vejo aqui também como educador não é o parcelamento em si, desde que eu tenha um controle do parcelamento. Exatamente. Desde que eu saiba o quanto isso vai comprometer a minha renda, né? E que isso não afete, por exemplo, áreas importantes, como a saúde, como o bem-estar, né? Porque às vezes eu faço, dando um exemplo aqui do carro, mas é para o bem-estar da minha família. Tá, mas aí você não vai conseguir pagar o seguro do carro, porque a parcela comprometeu, não vai conseguir pagar o seu plano de saúde, o seu plano odontológico e outras questões que é essencial, e que quando acontece um sinistro, você perde o carro e vai ter que continuar pagando. Né? E quando, né, afeta a saúde, então piora mais, como você colocou, né, Eve, piora muito mais a situação. Então, eu acredito, né, com base nessa nossa conversa, que o planejamento financeiro, ele é algo que ainda não está na nossa cultura. E você sabe, Fábio, que eu fico pensando assim, a gente pode começar fazendo pequenas perguntas para a gente, ainda que a gente não tenha essa educação estruturada. Mas toda vez que eu vou consumir, que é justamente o dinheiro que poderia estar sendo utilizado para o seu seguro de vida, para uma proteção maior, ou a realização de um sonho futuro, né? Você guardar, poupar para você adquirir um bem, é você fazer pequenas perguntas para si mesmo, né? Eu preciso? É necessário? Tem que ser nesse momento? Quanto isso me custa agora? Se eu fizer uma conta, né, se eu de repente fizer uma poupança, um investimento, como que isso aqui ficaria lá na frente? Poderia pagar menos, ter uma amortização melhor, né? Exato. Então eu acho que a educação, já que é um tema às vezes até tão difícil por conta desse consumismo, mesmo que a gente fica movido e tem muita oferta para isso, é a gente iniciar, né, colocando essas pequenas indagações no dia a dia da gente, né? Esses questionamentos que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento de consumo. Exatamente. Né? O nosso comportamento de consumo, ele precisa ser algo consciente, não só emotivo, né? Eu ajo pela emoção, vou comprar a televisão para assistir a Copa, parcelado, acaba a Copa, o Brasil perde e a gente continua pagando os juros, né? Continua pagando. Mas podia ter assistido na televisão um pouquinho menor, não tinha problema. E ter economizado, né? E aí entra, entre outras questões de comportamento financeiro,
né, que a gente está colocando aqui, de um comportamento inteligente. Sim, né? O uso, sim. por exemplo, do cartão de crédito, ele pode ser benéfico. Nós falamos, por exemplo, eu Sim. compro muito com cartão de crédito, parcelado. Só que lá tem uma situação de pontos que a gente pode trocar. Perfeito. Né? Perfeito, Tem assim, ótimo. vários mecanismos, inclusive foi tema de uma discussão nossa aqui na AMP, sobre isso com a professora Verônica, que ela falou sobre essa questão, né? Como eu posso viajar usando... Então, não é só guardar dinheiro, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, não é só economizar, não vou comprar nada, não vou fazer nada. Eu posso comprar de maneira inteligente e ainda ter benefícios com isso, né? Mas nessa questão da compra, eu queria perguntar aqui para a Eve o seguinte, Eve. Nós falamos aqui de educação financeira, né? E quando a gente fala de seguro, parece que assim, né, seguro de vida, alguns são supersticiosos, né, ao ponto de falar assim, eu tô achando que eu vou morrer, né? Eu já ouvi isso de alguns colegas, não vou fazer seguro de vida porque eu não quero morrer. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós hoje sobre o que é seguro de vida, né? E ainda, né, como que ele é visto de forma equivocada. Por que a gente precisa ter um seguro de vida? Por que a gente precisa segurar as pessoas que a gente ama? Qual que é a importância disso? Perfeito, Fábio. O seguro de vida, de fato, quando a gente traz esse tema, a primeira coisa que vem à mente é morte. E, na verdade, a morte representa um pequeno percentual dos produtos que eu tenho hoje dentro do portfólio de seguro de vidas. O seguro de vida, a maior parte dos produtos que eu tenho, das coberturas que eu tenho, é para consumo em vida. É para nos resguardar enquanto profissionais ativos, quanto provedores da renda da casa, em situações de diagnóstico de doenças graves. E temos também, obviamente, a cobertura pela falta prematura. Então, a gente não usa tanto o termo morte, a gente fala da falta prematura e muito voltado, Fábio, para quem tem dependentes financeiros. Porque você concorda comigo? Se eu tenho um possível cliente que ele não tem dependentes financeiros, que a falta dele vai gerar, claro, dor emocional na família, ali no entorno, mas ninguém vai ser prejudicado financeiramente pela falta dessa pessoa, eu posso hoje atendê-lo sem a cobertura por morte dentro da Mag Seguros, né? Então, a gente tem esse cuidado de trabalhar uma consultoria bem completa para entender o perfil dos clientes e poder sanar o que mais é prioritário naquele momento. Muitas vezes, esse cliente que não tem um filho ainda, prioritário para ele é se resguardar profissionalmente, porque uma situação de invalidez, ele perderia o poder de trabalho dele, o poder de gerar renda, de trazer remuneração para casa. Então, e a gente traz essas soluções. Então, o seguro de vida, de fato, ele é bem amplo, ele abrange tanto a morte prematura, mas a situação de invalidez total ou parcial por acidente, situações de diagnóstico de doenças graves, e a gente fecha aí também com o serviço de assistência funeral, que eu sempre falo, quem já perdeu um ente sabe a dor emocional que é passar, vivenciar um momento daquele. E sempre tem que elencar alguém, Marli, que tome frente dos trâmites, não é verdade? É verdade. A família está fragilizada e alguém, né, algum familiar, ele tem que assumir a responsabilidade financeira mesmo, muitas vezes de arcar com cemitério, despesas cartoriais. E que são caras, né? Caríssimas, São né? caras. Quando a gente envolve translado, essa despesa aumenta consideravelmente. A gente sabe, a gente está aqui no Mato Grosso, é um estado que de ponta a ponta tem mais de 2.000 quilômetros. Então, quando a gente fala que essa pessoa pode estar em viagem com a família e, né, ocorrer essa fatalidade, a família vai desembolsar muito dinheiro para arcar com esse translado, né? Então, o funeral, ele abrange, Fábio, não só o titular do plano, mas seus familiares, cônjuge e filhos até os 21 anos de idade, tá? E com a abrangência aí de translado na América Latina, que é bem interessante, porque em situações como essa, que ninguém quer passar, mas o seguro a gente fala, a gente tem pra gente não usar, Não tá, usar, gente? exato. A gente tem pra gente não usar, mas numa fatalidade, obviamente, a gente vai querer ali ter um recurso financeiro para arcar com essas despesas. Inclusive, essa nossa parceria, ela proporciona esse translado fora do país, é isso? América Latina, exatamente. América Latina. Então, Bacana. Argentina, Chile, os países da América Latina, eles estão cobertos através do serviço de assistência funeral em parceria com a AMP. Certo. Então, para você que é nosso associado, o que a Eve está colocando aqui é o seguinte, nós fechamos uma parceria, né, com a Meg Seguros, também com a Unimed, mas falando agora aqui com a Meg Segura, o que acontece, gente? Eu queria que a Eve falasse agora um pouquinho sobre o seguinte, você falou sobre a cobertura com doenças graves, né, que é um outro produto que está junto dessa parceria,
certo? O que seria essas doenças graves e como que é essa cobertura das doenças graves aí? Vou dar um exemplo aqui. Nós, né, servidores, enfim, a gente pode ser diagnosticado com um câncer. É uma doença grave. Né? A gente pode sofrer um acidente e ter uma invalidez parcial ou total, certo? E isso estaria coberto nesse contexto? É Sim, isso mesmo? Isso mesmo, Fábio. O servidor, eu sempre trago que o servidor, o regime próprio de previdência social, que é o regime do servidor público, ele já traz uma série de benefícios. Então, Marli, quando a gente compara o servidor com o profissional liberal, por exemplo, ele tem uma série de vantagens já dentro do regime próprio, que é uma situação de falecimento prematuro, a família tem direito à pensão por morte, não é verdade, Fábio? Sim. Então, o servidor ele já está resguardado por alguns mecanismos dentro do regime próprio de previdência social. No entanto, a gente sabe que muitas vezes isso não são as despesas emergenciais, Marli. E aí o seguro ele vem com esse propósito. A parceria que nós temos com a AMP, ela visa trazer não só a cobertura para a falta prematura, que é uma cobertura que é paga de forma imediata para os beneficiários, tá, Fábio? Pode ser os beneficiários indicados ou os herdeiros legais. Então, independente da pensão que essa família tem direito a receber desse servidor, ela vai receber uma indenização de maneira única para arcar com essas despesas emergenciais. Perfeito. O servidor ele também vai ter acesso à questão de invalidez parcial ou total por acidente. E aí é uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós, né? Que é sofrer um acidente, uma queda, um acidente de carro, que venha a causar uma situação de invalidez. Ele também vai ter direito a receber esse benefício para arcar com adaptação de um banheiro, a compra de bens ali imediatos para adequar a casa, ou até mesmo tratamentos complementares, né? Ao que ele precise desembolsar. Então, ele vai ter ressarcimento da seguradora. Doenças graves, né, que ao meu ver é uma das principais coberturas que nós temos hoje, até porque o diagnóstico ele afeta não só quem foi diagnosticado, mas a família como um todo. A família se mobiliza para ajudar com esse tratamento cura. Então ela garante o diagnóstico de câncer, AVC, infarto, Alzheimer, Parkinson, tá? São os principais diagnósticos que estão cobertos nesse plano. Esse titular ele recebe essa indenização também pós-diagnóstico. A utilização é feita, né, por escolha do titular. A seguradora ela não cobra nenhum tipo de comprovação de gasto, nada disso. Ou seja, é livre para ele. Ele tem um diagnóstico, ele quer usar aquilo para o tratamento, ele pode usar. Exato. Ele quer usar para um outro fim, ele pode usar. A gente não entra nesse mérito, o dinheiro é dele. Perfeito. E aí vale salientar também que todas essas indenizações são livres de tributação. Então, o valor do benefício é pago, né, líquido na conta desse segurado. Ou seja, não tem nenhum desconto. Então, se ele tiver lá um valor de 10, de 30, 40 mil assegurado, que aí vai depender de cada plano, ele vai receber esse valor na íntegra. Integral. Perfeito. E a gente fecha, né, com o serviço de assistência funeral. Esse em específico é um plano familiar, vai proteger não só o servidor, né, mas também toda a sua família, cônjuge e filhos e enteados limitado a 21 anos, mas com um plano que cobre, como eu falei, desde as despesas cartoriais até cremação, se for vontade da família, se ocorrer o óbito fora do domicílio, translado desse corpo, se ocorrer em outro país, limitado à América Latina, repatriação do corpo, que são despesas muito caras. Sim. E como a gente já disse anteriormente, nenhuma família está preparada para uma situação como essa. Então, você terceirizar essa responsabilidade para uma seguradora que vai assumir e resolver tudo é algo assim que não tem preço. E sim um custo elevado, né? E aí eu queria falar sobre esse custo também, porque os nossos associados, eles nos perguntam, nos questionam, a partir de quantos ficaria ter essa proteção, e essa proteção é junta, não é uma coisa desvinculada da outra. A assistência funeral junto com o seguro tá junto, correto? Tá junto. Nesse plano que nós fechamos a parceria com a AMP, ela engloba as principais coberturas, que é a morte prematura, invalidez por acidente total ou parcial, doenças graves e o serviço de assistência funeral familiar por um valor de R$ 22,00 por mês. Então, realmente, quando a gente para pensar os custos que a gente tem na nossa rotina do dia a dia, R$ 22,00 é realmente um custo muito irrisório comparado com a cobertura que se tem. Não é um lanche, né, gente? Exato. A gente sai para tomar um café, a gente gasta R$40. Isso. Né? Isso numa saída. Isso é um gasto inteligente, é um investimento inteligente, né? Perfeito. Então, ter um seguro que vai proporcionar, além dessa proteção para situações ali em vida, também as situações, né, que é assistência funeral em morte, né?
não só, isso tem que ficar bem claro, não é só do associado, né? Do familiar, do dependente que ele declara também, correto, Eve? No caso do plano de seguro de vida, feito através da AMP, existe a necessidade de ter vínculo associativo para ter direito a esse recebimento. Mas a gente está aberto aqui para receber qualquer associado da AMP para aderir a esse plano, tá bom? Perfeito. E aí é claro que vai ter cada um com a sua particularidade, com a sua situação, né? Então são a partir desse valor de 22, se você quer uma cobertura maior, se você quer algo diferenciado também, né, a empresa tem essa possibilidade, né, de fazer esse diferencial para cada associado. E seguindo aqui, né, a gente tem que falar também sobre essa questão da Unimed Odonto, que é uma parceria também que nós fechamos entre a Unimed Odonto e a AMP, né, para trazer principalmente a questão sobre a saúde bucal. E aí a Marli já deu um spoiler aqui falando sobre essa questão da saúde integral, mas eu queria que ela nos respondesse aqui esse questionamento, né? O que seria essa questão, né, do plano de saúde, do plano odonto, perdão, né? Plano odonto, que a Unimed, com a marca Unimed, com a credibilidade, né, que existe há anos aí, pode proporcionar para o nosso associado, para aquele que quer se associar e ter esse benefício. Marli. Claro. Como eu já havia exposto aqui na nossa conversa, a finalidade é realmente complementar, né, esse atendimento, essa atenção integral à saúde, né, incluindo aí a questão da saúde bucal, né. A saúde bucal é muito mais, né, geralmente quando a gente conversa com a pessoa, às vezes ela pensa que é só tirar o dente, fazer uma restauração, usar aparelho, colocar as facetas, né, para ficar tudo branquinho e bonitinho, mas é muito mais do que isso, né. Então existem várias doenças que são provenientes da boca e que afetam, né, a pessoa de forma assim muito forte, né? Significativa, né? Muito significativa, né? E quem já teve dor de dente sabe como é que é isso, né, gente? O negócio é coisa terrível. Então, assim, é muito mais do que isso, né? A gente fala aí em questões de tratamento de parte gengival, de parte dos tratamentos de canais, que são muito comuns e afetam muito a população de um modo geral, né, Ivy? Sim. E dentre outras cirurgias, né, que às vezes envolve a questão bucal, que é necessário, né, a presença de um profissional bucomaxilofacial especializado nessa área para poder fazer esse atendimento, né? Então, é uma gama de coberturas muito grande, né? Como a gente sabe, o plano odontológico, assim como saúde, ele tem uma regulamentação. Nós temos um órgão no nosso país, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula, que dá lá todos os procedimentos, né, mínimos que têm que ser cobertos e atendidos pelo plano odontológico. E dentro dessa linha, a gente tem aí vários planos, né, que a gente trouxe para o servidor, né, da educação, para que ele avalie qual atende melhor a sua necessidade e ele possa escolher o plano que vai lhe atender bem dentro daquilo que ele necessita, né? Perfeito. Então, isso é muito bacana. Hoje nós temos aí produtos aí a partir de R$21, né? Que são benefícios, trazem benefícios aí do rol da Agência Nacional de Saúde, como também temos planos um pouco mais elaborados, com coberturas mais diferenciadas também. E o nosso produto, a Unimed Odonto, dentro dos seus planos, ela traz uma gama de benefícios também, agregado. Por exemplo, hoje a gente tem a telemedicina agregada ao nosso produto odontológico, onde o nosso usuário ele tem acesso a um profissional da área de saúde, clínica médica ou então pediatria, né? Onde ele pode fazer consultas, né? Naquelas questões emergenciais, onde ele precisa de uma orientação, sanar dúvidas, ter um direcionamento, né? Para saber o que ele deve fazer naquele momento, né? Então, hoje nós temos esses profissionais à disposição pelo nosso app, muito fácil o acesso, o usuário entra, faz lá
o seu agendamento e é atendido por numa teleconferência ali ou por chat, vendo ali o profissional, conversando, expondo a sua dificuldade, né, o seu problema e tendo aí as orientações. Então, isso é um benefício que já está agregado ao nosso plano odontológico, né? Além de outros, como o clube de vantagens, desconto em farmácias, e a gente tem várias farmácias que dá esse benefício, né? A própria rede de farmácias Unimed, a Drogazil, a Droga Raia, a Drogaria São Paulo, que também vem trazendo, né, benefícios de descontos aí aos nossos usuários, né? Perfeito. Então, olha só, gente. A partir de R$21, tá? Que são os planos aqui da Unimed Odonto, você pode ter muitos benefícios. Você não necessariamente, né, Marli, se você não tem, por exemplo, o plano de saúde da Unimed, que é um outro produto que a gente... é um outro produto. Mas eu posso comprar na farmácia Unimed tendo o plano odonto. Tendo odontológico. Com desconto que desconto. Qualquer pessoa ali que tem o plano conseguiria também. Então, isso é um benefício, além de desconto em farmácias... A questão da telemedicina. Telemedicina, inclusive, é algo muito, assim, que está sendo muito usado no Brasil, né? Por exemplo, nós temos associados de Juína, né? Nós temos associados de Juara, nós temos associados de várias partes do estado. Então, esse associado que está lá em Colniza, por exemplo, que é uma cidade mais distante, né, aqui de Cuiabá, ele consegue usar a telemedicina? Consegue. Ela é disponível para todos os nossos usuários, tá? No nosso aplicativo, nós temos um app da Unimed Odonto, onde lá você tem várias informações, você consegue fazer agendamento, você consegue ver rede credenciada, que é um ponto muito importante, porque hoje o nosso produto, aqui mesmo, né? Vamos falar aqui, por exemplo, em Cuiabá. Cuiabá nós temos mais de 200 profissionais credenciados atendendo pela Unimed Odonto, tá? Então você consegue ter acesso a essa rede. Os nossos produtos, eles são de âmbito nacional. Ou seja, se eu precisar fazer alguma intervenção odontológica e eu estiver de férias lá em Salvador, eu posso procurar um credenciado e fazer no plano. Vai ser atendido tranquilamente. Nós temos a nossa rede credencial aí pelo país, né? Você pode ter atendimento em qualquer lugar, ok? E aí, dentro desse que eu estava comentando, do app, né? No app, lá você tem o acesso à telemedicina, né? Lá você tem acesso ao clube de vantagens. Lá você tem acesso à sua carteirinha virtual do plano odontológico. Né? Lá você consegue, inclusive, os nossos usuários, quando eles têm um atendimento odontológico, ele recebe um e-mail da Unimed Odonto pedindo um feedback, como é que foi bem atendido, foi legal, não foi, como é que está o nosso atendimento com você. Então, isso aí é uma coisa muito importante e que faz, né? Eu digo que os nossos clientes fazem da gente cada dia melhores, né? Perfeito. Isso é uma exclusividade nossa, né? Da AMP, porque é uma parceria fechada entre instituições, né? Tanto com a MEG Seguradoras quanto com a Unimed Odonto, que você, associado, vai ter esse benefício. Gente, é muito benefício, né? Além do que nós já oferecemos enquanto associação, agora com essas novas parcerias, né? A gente fica muito feliz em poder anunciar isso para vocês de primeira mão, sobre essa questão de saúde, né? É um cuidado que nós pensamos, que a gente sempre busca trazer para o nosso associado, algo que realmente vai fazer sentido para a vida dele, né? Não é algo que é algo que está lá e não vai. Não, o que nós buscamos aqui, a gente busca empresas idôneas, sérias, né, como vocês que estão há muitos anos no mercado, para trazer essa credibilidade, para a gente não fazer convênio com qualquer empresa. E qualquer empresa, porque a gente sabe que infelizmente há, né, empresas boas e empresas ruins, mas nós buscamos e prezamos muito por essa qualidade. Solidez, né? Uma solidez, um atendimento robusto, não é algo que vai estar fechado aqui a Cuiabá, ou seja, nós temos atendimento, né, a Unimed aqui, a MEG,
A Mag Seguros. Mag Seguros tem cobertura fora do país. Olha, o translado de corpo pode acontecer Exatamente. fora. Então, assim, na América Latina, é limitado à Exato. América Latina, mas é algo gigante, né, gente? Então, nós estamos falando aqui com quem, né, é pequeno, né? No sentido de dar assistência. Nós estamos falando aqui de algo muito sério. Então, é muito importante essas informações, e você que é associado e você que não é associado, é o momento para você ter acesso a esses benefícios com um valor acessível. Gente, se nós juntarmos aqui, ó, vamos fazer um plano aqui, pegando, né, o seguro de vida, assistência funeral, junto com o Odonto, né? odonto, é menos de R$50 por mês. Você vai ter telemedicina, você vai ter clube de vantagens, né, exclusivo ali, Isso. desconto exclusivos em farmácias da Unimed. Isso. Você vai ter uma cobertura de Nacional, assistência né? funeral internacional, limitada à América Latina. Você vai ter seguro contra doenças graves, diagnósticos de doenças graves ou alguma situação que possa impossibilitar você de exercer o trabalho ali. Então, olha quanta vantagem num único pacote por menos de R$50. Então, isso é importante, né? E se a gente colocar o que a anuidade da associação junto com isso, sai menos de R$60 por mês. E é uma coisa importante, porque cuida de você, né? Exato. Cuida de você, cuida da sua família, cuida daquilo que é o maior patrimônio, né? Se a gente for, nós até brincando aqui, conversando, né, Fábio? A gente falando, fazendo a continha, falou, poxa vida, às vezes a gente faz um lanche final de semana, dá muito mais do que muito isso. mais. Uma ida ao Uma restaurante pessoa, vai... Uma ida num restaurante um final de semana dá muito mais do Muito que mais. isso. E a gente está trazendo algo que vai te proporcionar deitar aí diante de um problema, de uma situação, seja de saúde, seja financeira, seja por motivo de uma morte, você falar, poxa, pelo menos nesse ponto eu estou resguardado, né? Perfeito. Nesse ponto eu vou estar acolhido, né? Eu queria trazer um dado aqui também, que é do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né? Nessa informação, eles trazem o seguinte, que apenas 53% dos brasileiros, eles cuidam da saúde bucal. Ou seja, pouco mais da metade da população vai ao dentista de forma regular. E aí, outro dado que é interessante, né? A pesquisa aponta que 89% dos brasileiros, eles não vão pelo alto custo. Né? Então, 89% dessas pessoas que não vão ao dentista, o motivo principal delas não irem ao dentista é pelo alto custo que tem dos atendimentos. E nós estamos trazendo aqui para os nossos associados algo, gente, que vai custar menos de R$20. Né? Um pouco menos de R$25. Isso. Então, é algo diferenciado por mês, tá? Então, você divide isso por 30 dias, né? Que é o nosso cálculo base. Então, vai sair a centavos, praticamente, né? O atendimento odontológico com clínicas de referência no Brasil inteiro, para você ter esse cuidado integral da sua saúde. Uma coisa que você falou muito importante, às vezes você pega a mensalidade do plano odontológico, se você multiplicar ele por 12 meses, ele, a depender do profissional que você vai, lógico, né? Porque a gente sabe que tem profissionais, cada um tem lá o seu custo. Por vez, um tratamento de canal que você vai... não vai dar o valor que você pagou das suas mensalidades odontológicas. Em média, uma boa clínica vai estar custando um tratamento de canal em torno de R$1.200, R$1.300, fora aqueles exames, né, radiologias que você precisa ser feito. Então, assim, se a gente pegar aqui a R$21 multiplicando por 10, R$210, e a pessoa vai pagar R$240, menos R$250 por ano. Né? É claro que estou falando aqui dependendo da cobertura que vai estar, dependendo do plano escolhido, mas veja bem, nós estamos falando que um único procedimento ele custou aí no mínimo 4 vezes mais do que seria, né, o plano inteiro, para você ter uma cobertura. E olha só, para você ter mais ampla, e você ter mais ampla, porque é um cuidado integral, porque você tem a telemedicina, você vai ter aqui os descontos específicos nas farmácias, que é algo fantástico, e a gente já vai fechar isso logo, porque eu preciso comprar um monte de medicamento e eu preciso desses descontos. E os próprios procedimentos, né? Porque você necessita, né? Anualmente você tem que fazer suas revisões, se você tem criança, você vai fazer a prevenção, a aplicação de flúor, de selantes, você vai tratar uma restauração, você vai tratar a limpeza, você vai tratar
questões envolvendo o canal, às vezes um problema periodontal. Então, são vários, né? São inúmeros os procedimentos cobertos dentro do plano, né? Fantástico. E que vem como uma vantagem, né, para para o usuário, né? Perfeito. Isso é muito bom. E assim como a gente está falando da saúde odontológica, né, Marli? Vale ressaltar para os servidores que esses planos, tanto de seguro de vida quanto odonto, a gente faz quando a gente está bem, tá, gente? Exato. Não adianta precisar e correr para contratar. Exato. Então, a ideia é que seja realmente um planejamento. A gente está se antecipando a essa necessidade financeira. Eu costumo brincar de que ninguém faz seguro de carro batido. Sim. E isso vale também para o vida. A gente precisa estar bem de saúde para a gente contratar com um custo irrisório. Você estava falando um pouquinho de tempo, né, Fábio? Tempo de MAG, tempo de Unimed. A MAG Seguros é uma seguradora de 191 anos. A gente não começou ontem. De atividade ininterrupta. Então, eu sempre costumo falar que eu não invisto R$1 em uma empresa que eu não confie. Sim. Que eu não tenha a credibilidade e a solidez, tá? Então, parceria com a AMP, né, de grande valia para a MAG Seguros. E espero aí que cada vez mais servidores façam a adesão a esse plano para que a gente consiga aí proteger cada vez mais famílias. Perfeito. Exatamente. Gente, estamos caminhando para o fim aqui, né? Quero deixar aqui para vocês fazerem as considerações de vocês, né? Agradecer a Marli, a Eve por estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês, que eu sei que vocês têm agendas aí, né? Enfim, mas dedicando isso ao profissional da educação, que é um setor da nossa sociedade muito importante, né? Eu como educador defendo e defensor da educação sempre coloco isso. É um dos mais importantes porque nós estamos em toda a população passa pela educação, né? Às vezes a gente pode não passar pela saúde, por um outro serviço público, né, que existe, mas pela educação todos nós passamos, direto ou indiretamente. E nós somos muito gratos, né, por esse tempo dedicado, por essa confiança de empresas tão sólidas, né, a qual vocês representam, estarem fechando parcerias tão importantes com uma instituição que visa o bem-estar de outros, né, em especial do servidor, do profissional da educação e dos seus familiares, porque não dá pra gente pensar de maneira isolada, né? Quando a gente pensa nessa proteção, pensa nesse cuidado, a gente pensa na família como um todo. Então eu gostaria de agradecer, deixar vocês fazerem as considerações, Marli, Eivel, por o tempo dedicado de vocês aqui, por todo, desde as primeiras tratativas, né? Esse cuidado, esse explicar, esse colocar-se à disposição. E eu vejo isso o seguinte, aqui eu sou apenas, né, um pequeno agente nisso, mas levando o que essas empresas representam a cada um dos nossos associados e a cada um dos futuros associados, porque com esse rol de vantagens que nós temos aqui, eu posso garantir que nós vamos ter muito mais pessoas se juntando a essa proposta da associação, né? Mas também buscando essa proteção, esse meio institucional de se proteger a família e se preparar para qualquer situação que a vida possa proporcionar. Então, meninas, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Fica aí a consideração. Primeiro eu vou passar aqui para a Marli, depois para a Eve. Eu é que agradeço, Fábio. Agradeço mesmo, né, pela oportunidade de estar aqui com a AMP, né, aqui muito bem representada pelo Fábio, né, que eu sei da luta que é a gente batalhar pelos direitos, por trazer melhorias e condições, né, e pensar nas pessoas que fazem parte daquela categoria a qual a gente atua. É uma luta diária, né? Então é muito bom, parabéns, né, por todo o trabalho de vocês. E assim, eu acho que uma das minhas profissões, a minha profissão mais querida, né, e se eu não trabalhasse com seguro, possivelmente eu seria professora. Adoro a área da educação e acho que é a profissão mais importante que existe no mundo, é a do educador. Né? Você não é médico se você não tiver um professor. Você não é advogado se você não passar pela educação, pelo estudo. Você não constrói uma profissão sólida ali, reconhecida, né, dentro, né, desse cenário, se você não tiver passado
pelas mãos de um professor, né? Então, para mim, é a profissão mais brilhante que existe no mundo, e eu quero deixar esse meu sentimento a todos os profissionais da educação, às vezes tão relegado, né, nas questões que deveria ser muito mais valorizada, né? Por isso a importância, né, das associações, sindicatos nesse sentido de proteção e busca pelo direito desse profissional, né? E assim, agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder falar para vocês a respeito da Unimed Odonto, essa empresa, como a Ivy bem disse, né? A gente trabalha nas empresas que a gente trabalha, né, Ivy? Porque a gente acredita nelas, a gente sabe o quanto elas são sólidas, o quanto elas são comprometidas com com a pessoa, com o seu cliente, né? Em entregar aquilo a qual se propôs, né? Então, nós estamos aqui para isso, agradecemos a confiança, né, de vocês na gente. E assim, estou super feliz de estar aqui, de poder falar sobre isso, de estar aqui com a minha amiga Ivy, né, do mercado segurador aí que a gente vive se encontrando, né, Exato. e trocando ideias e conversando, e isso é muito bom, né, essas informações difundindo aí sobre educação financeira e sobre saúde bucal. Então, muito obrigada, agradeço a todos vocês. Ivy. Gostaria de agradecer minha amiga Marli, Fábio, pelo convite de estar aqui. Eu sempre gosto muito de trazer esse tema de proteção financeira, de educação financeira, trabalhar em parceria com a AMP, com esses profissionais da área de educação, onde eles vivem a responsabilidade do futuro do país. É muito forte falar isso, mas isso é uma realidade hoje. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente também tem que pensar em responsabilidade em casa. Então, o seguro de vida tem tudo a ver com isso. O cuidado da AMP de trazer benefícios que realmente façam a diferença em momentos mais difíceis, né? Sempre falo que a vida do securitário, ela tem 2 momentos. O que a gente leva à proteção, mas o que a gente indeniza também. E esses momentos que a gente indeniza são os que mais marcam. Porque muitas vezes os nossos benefícios é o que levam comida na mesa daquela família que está precisando. Então, eu tenho um orgulho imenso, brilho os olhos para falar através da Mag Seguros, né, levando essas soluções. O nosso propósito é exatamente esse, proteger cada vez mais famílias. E tenho certeza que essa parceria vai ser de muito sucesso. Obrigado, Ivy, obrigado, Marli, mais uma vez, né, pela participação de vocês. E nós estamos aqui encerrando mais um episódio do nosso podcast. Você, profissional da educação, seja da educação pública ou privada, que queira ter acesso a esses benefícios e muito mais, pode ficar à vontade, procurar através do nosso site, amp-mt.org. Lá vai ter informações para você se associar e desfrutar desses benefícios que nós estamos trazendo aqui, um pequeno spoiler, mas tem muito mais vindo por aí também, para que nós possamos junto fortalecer a educação no nosso país, fortalecer a educação no nosso estado. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.